Boa tarde. Hoje o nosso tema é educação e as consequências do conhecimento espírita. Pela importância do tema educação e pelo dia em que, coincidentemente, caiu esse tema, não planejamos realmente, houve uma troca no programa, e hoje, quando eu estava colocando os slides, eu me dei conta que hoje é o dia do pedagogo. Então, nada mais apropriado do que falarmos sobre educação hoje. Então, nós vamos concentrar um pouco mais na educação, e depois vamos falar um pouco das consequências do conhecimento espírita, juntando 2 roteiros do EAD, mas procurando trazer alguns subsídios que depois cada um possa ir na fonte, olhar, ler. Se tivermos dúvida, nós vamos fazer um encontro mais tarde com todos esses 4 módulos. E como eu não sou pedagoga, e reconheço, e como temos pedagogos no grupo, nós resolvemos pedir que em junho ou julho, a Elaine, que é minha irmã, é pedagoga e tem muita experiência, sei lá, 40 anos, Elaine, na área de educação, tanto na universidade, e para que ela dê uma palestra no VAC depois só sobre educação. Então, hoje aqui nós juntamos os 2 temas. Com certeza ela vai abrir outros horizontes com a especialidade dela. Então, vamos entender um pouquinho os objetivos do nosso estudo. Nós vamos tentar, primeiro, fazer a diferença entre educação e instrução, que é uma diferença muito importante. Depois vamos falar um pouco sobre a história da educação, os pontos mais importantes na história da educação, já sobre o ponto de vista espírita, a educação do espírito, e vamos terminar essa parte da educação fazendo uma comparação do espiritismo com os 4 pilares da educação moderna. Depois falaremos um pouco sobre os conhecimentos, as consequências do conhecimento espírita. Então, o que é instrução e o que é educação? Muita gente confunde, parece mentira, né? Mas muita gente confunde. Qual será a diferença? É muito fácil ensinar, trazer conhecimento de fatos, conhecimento de coisas que já aconteceram, conhecimentos de teorias que existem na física, na biologia, na química, conhecimento sobre o corpo humano, conhecimento sobre as artes. É muito fácil trazer conhecimento. Mas é muito mais difícil educar. Então, eu gosto muito da Mafalda, me lembro da minha juventude. E para ensinar, você só precisa saber. Mas para educar, você precisa ser. Já define o que é educação. A educação, ela é voltada para o ser. E aquele que se conhece, aquele que entende o que é educar e que sabe o seu papel da vida, ele se educa, se autoeduca e é capaz de educar melhor. Então, existe uma diferença primordial aqui. Na escola, muitas vezes nós só recebemos instrução, mas existem escolas que também trazem educação, porque elas têm uma outra orientação. E nós vamos ver qual é essa orientação. Em casa, no lar, na família, nós deveríamos focar em educar. Educar através do conhecimento, educar através da conversa, educar através do diálogo. E aí, para que possamos chegar naquele que nós queremos educar. E nós vamos falar um pouco, então, sobre isso. Como diz Kardec, e repetem muito dos espíritos, educar é a arte de formar caráteres. É claro, é a arte de formar uma personalidade que vai existir nessa vida hoje
mas uma personalidade altruísta, uma personalidade mais harmônica. Então, para que isso aconteça, é claro que às vezes é preciso esculpir a pedra, esculpir o diamante que nós temos dentro de nós. Então, pode ser um processo doloroso. Instruir, então, é transmitir o conhecimento. Deolindo Amorim, que vocês devem conhecer, um dos grandes sábios do Espiritismo, ele diz que a instrução bem conduzida, evidentemente, abre perspectivas e caminhos ao espírito, mas é indispensável aproveitar todos os recursos e dinamizá-los no homem, eu diria no ser humano. Aí, pois, já não é apenas a instrução, mas a educação. Então, na educação, você entende quais são os recursos que aquela pessoa já tem e procura aproveitar esses recursos para educar a pessoa, para fazer com que ela própria possa trabalhar naquelas pontos em que ela ainda tem dificuldade de viver e que atrapalham a sua vida. Então, a educação, como diz Deolinda Amorim, é ela que dirige a instrução para os fins úteis e elevados. Então, a gente já vê que o pensamento de Deolinda Amorim, um grande espírita, já vamos ver que o pensamento espírita ele está centrado em quem? No espírito imortal. Né? Então, aquela pessoa, aquela criança, aquele ser que nasce é um espírito. E nós temos que considerá-lo como um espírito. Mas também temos que pensar que, como ser reencarnante, ele não tem consciência de toda a sua bagagem hereditária, de quem ele é. Ele precisa se conhecer ao longo do desenvolvimento da vida. A infância, então, se torna um período muito importante no crescimento do ser, né? Por isso que eu botei naquela que eu ia mostrar para vocês, na primeira gravura, é um ser espiritual, é um ser imortal. Então, quando nós falamos em educação, no espiritismo, nós precisamos pensar no ser espiritual imortal. Nós precisamos pensar na reencarnação. Nós precisamos pensar na lei de causa e efeito. Então, nós vamos repetir isso algumas vezes aqui. E depois nós vamos ter um tempinho também de fazer um exercício de uma discussão. Eu já coloquei, porque eu achei que não iam conseguir ler naquele outro slide. Peço desculpas, já foi. Tem um livro de Chico Xavier, que é um dos livros que a gente deveria ter na cabeceira, de vez em quando, na mesinha de cabeceira, e ler de vez em quando. Se chama Pensamento e Vida. Lá no capítulo 5, ele fala assim, pelo Espírito Emmanuel. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Então, Emmanuel já coloca a educação, não pode ser elitista. A educação tem que ser para todos. O grande problema da nossa sociedade hoje é que a educação ainda não é para todos. E aí eles continuam, lembremos-nos de que o eterno benfeitor, Jesus, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Imperativo, veja bem, Jesus está nos dizendo, brilhe vossa luz. Então, nós temos uma luz interna, nós temos que deixar ela brilhar. Por isso que o escultor, ele precisa pegar um machadinho para fazer uma escultura. Michelangelo, ele esculpiu mármore. Então, ele tinha que ter muita força, para bater naquele mármore. Porque lá dentro, escondidinho, estava essa luz que transforma numa Pietà, num Davi. Então, essa luz é que tem que surgir de dentro de nós, às vezes com um pouco de sofrimento. E semelhante feito, continua Emmanuel dizendo, somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. Então, a educação, continua ele,
tem quais objetivos? O cultivo da inteligência com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. Então, não será conseguida tão só a força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim ela tem que vir de dentro para fora. Para isso, ele já diz o que precisa: a consciente adesão da vontade, da nossa vontade de nos educarmos, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, veja bem, às vezes a gente fica bem chateado, porque a gente sabe dos nossos problemas, mas nós não queremos mostrar para os outros. Então nós nos constrangemos, e aí nós nos tornamos um caramujo. Nós entramos para dentro da nossa concha para não ver o mundo e para não nos vermos. Então, esse é o constrangimento de que Emmanuel fala aqui, o constrangimento de qualquer natureza. Então, sem esse constrangimento, ele continua dizendo: o ser humano pode libertar e poluir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro, veja bem, em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. E nós vamos falar aqui muito mais tarde sobre o cérebro triuno. A doutora Andréa vai abordar esse assunto mais tarde, em um outro módulo. Por quê? Porque os nossos processos mentais, eles se refletem no nosso cérebro. Então, nós temos que nos reeducar o nosso pensamento, reeducar a nossa vontade, para que os nossos processos mentais sejam mais luminosos também no cérebro. Isso é bem interessante, essa questão da autoeducação. Nós vamos falar um pouquinho mais, mas só um exemplo. Quando a gente fica nervoso, nós estamos liberando toxinas no nosso corpo. Muitas vezes dá aquela dor de barriga chata. E aí já tudo desgringola, como dizemos. Né? O que é? É a nossa vontade que não está comandando as nossas emoções. Mas nós somos capazes de fazer isso, porque outros já fizeram. Então, nós temos que, pela prática também é educação, prática é experiência, nós vamos conseguir nos educar. E nós vamos falar nisso um pouquinho mais tarde, depois com um pouco mais de profundidade. Eu gostaria de fazer, como eu disse, um pequeno apanhado histórico. Veja que o nosso Kardec, ele começa na introdução do Livro dos Espíritos falando de quem? Da doutrina socrática. Por quê? Porque Sócrates foi um dos maiores filósofos da humanidade. E não é porque ele disse conhece-te a ti mesmo. Ele disse, ele descobriu que quando a pessoa se autoconhece, ela consegue crescer. E nesse discurso que uma vez ele teve com um aluno, que eu acho que é um aluno, em que o aluno diz que Sócrates, você é o maior sábio da civilização, da nossa sociedade. E ele diz assim: você se engana, eu só sei que nada sei. Então aí ele mostrava mesmo que era um sábio, né? Reconhecia humildemente que ele ainda não sabia muito, que existia um conhecimento enorme que ele ainda precisava abarcar. Sócrates, ele colocou também na filosofia o discurso inquisitivo, interrogativo, um discurso em que ele leva o indivíduo a pensar. Então, principalmente um discurso moral, né? Em que as considerações morais estão acima de qualquer outra. Quem quiser ler um pouco mais sobre a filosofia, eu recomendo, já falei aqui outra vez, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, a Enciclopédia de Filosofia Stanford. E, geralmente eu uso essa fonte. Então, quando ele está lá, e é Platão que escreve, né, contando sobre o julgamento de Sócrates, e é o discurso chamado Apologia, Sócrates diz que um homem que valha alguma coisa não considera-se seu curso de ação, veja bem, põe em perigo sua vida ou ameaça de morte. Ele olha apenas para uma coisa, se o que ele
faz é justo ou não? O trabalho de um homem bom ou de um homem mau? Então, veja bem, a moral de Sócrates era uma moral muito elevada, era a moral do bem ao próximo, até em detrimento de si mesmo. Uma moral muito semelhante à moral do Evangelho de Jesus. Por isso que ele é um dos precursores de Jesus, um daqueles que vieram preparar, né, a nossa civilização, a sociedade, para esperar Jesus. Apesar dele estar na Grécia, Jesus nascer entre os judeus da Palestina. Mas, assim como ele, houveram muitos outros. Não vamos abarcar aqui, porque já falamos outra vez. O outro marco na educação, e que é considerado o pai da educação, é Comênios. Comênios é amigo do nosso Josef, é tcheco. Ele era filósofo, pedagogo, teólogo, morava em Nivitsne, aqui pertinho, na Morávia, e ele estabeleceu alguns parâmetros principais na educação. Primeiro, ele, naquela época, só se estudava em latim. Então, quem não sabia latim não acompanhava nada. O povo não sabia nada. Então, ele introduziu livros de textos na língua nativa. Depois, ele advogava o aprendizado contínuo, quer dizer, aprender sempre. E também o desenvolvimento do pensamento lógico, em vez da simples memorização. Quer dizer, eu aprendi tabuada na escola, decorando na porta da nossa cozinha, e decorando 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, até que eu soubesse tudo. Hoje, ninguém mais aprende assim. Existe uma chave lógica para você aprender a tabuada, aprender a somar, a dividir. Isso é o pensamento lógico. E também ele advogava o acesso de todos, das crianças pobres e das mulheres à escola. É claro que em 1500, quando assim começavam as escolas, as educações, isso era um sonho. Né? Mas ele também tinha um outro ponto muito importante. Ele falava na afetividade. Ele dizia que se o educador conquistasse o coração da criança, elas iriam querer ficar mais tempo na escola. Então, elas iam gostar de estudar, e aí seria muito mais eficaz todo o estudo que estaria sendo proporcionado. É claro que naquela época isso também era um sonho. Aqui estão as palavras dele, escritas em 1500, ele viveu entre 1592 e 1670, e aí vocês dizem, as crianças, se os mestres as conquistassem, né, teriam mais vontade de ficar na escola, se os mestres fossem menos austeros, mais sensíveis, tivessem mais afeto, mais gestos e palavras paternais. Então, a amabilidade. Isso não aconteceu naquela época. Ainda levou muito tempo e até hoje ainda nós temos a educação rígida, né? Porque ainda não chegou em muitos educadores essa necessidade do amor. Os outros grandes, todos conhecemos, né? Quem não conhece Rousseau? Jean-Jacques Rousseau, 200 anos depois de Comênios, ele vem dar um grande incentivo à expressão das tendências naturais da criança. Então, em vez de reprimir aquela tendência, ou disciplinar, né? Geralmente no chicote, no puxão de orelha, ele queria deixar a criança se expressar. Então, é um novo ponto de vista. E aí, praticamente um pouco depois, na metade do século, até o início do século seguinte, nós vamos ver o Pestalozzi, o grande influenciador de Kardec, que estudou no Instituto Pestalozzi em Yverdun. Rousseau e Pestalozzi eram ambos suíços. Então, Pestalozzi já instituiu uma filosofia dentro da escola. A escola, para Pestalozzi, devia ser a continuação do lar. E a educação, para Pestalozzi, era definida como o desenvolvimento harmonioso e progressivo de todas as faculdades do ser. Mas ele também dizia que era no lar que se encontra o fundamento de toda a cultura verdadeiramente humana e social. Então, para que o lar seja isso, seja o fundamento da cultura, o
fundamento do afeto, o fundamento da educação, quem é que nós precisamos educar? Os pais. Então, a educação da criança tem que ser contínua, tem que ser provida para todos, para que os pais tenham educação e quando eles vão educar seus filhos, eles eduquem com amor, já dentro de parâmetros que vão propiciar essa expressão das tendências naturais que todos nós temos, benéficas, e ensinar a criança já a entender que quando ela chega no supermercado e quer uma barra de chocolate, 2 sorvetes, um pacote de bala, e não pode, porque vai estragar os dentes, porque faz mal, porque a gente sabe que açúcar demais faz mal e não pode deixar a criança. Ela se atira no chão, ela começa a gritar, e o que os pais fazem? Morrem de vergonha. Mas o que nós devemos fazer como pais? Explicar. Você pode escolher, ou você quer o chocolate, ou você quer uma bala, ou você quer um sorvete. Escolha uma opção e uma você leva para casa, mas todas as 3 não. E aí a criança chora, a criança berra, e a gente tem que ter a paciência e ser consequente para que possamos educar dentro desse princípio de ascendências naturais e educá-las e não discipliná-las com o chicote. Então, nada de bater. Vamos conversar e esperar que a criança acalme. É chato, é uma vergonha, mas é educar. Para educar não pode se ter vergonha. Então, o papel da família para Pestalozzi, da escola e da casa espírita, com Kardec, se torna fundamental. Então, para Pestalozzi, a escola deve ser a continuação do lar. Mas o lar é que está verdadeiramente a expressão da educação. Antes de passar para Kardec, eu resolvi lembrar aqui do único pedagogo mais moderno, que é Rudolf Steiner, que criou a pedagogia Waldorf, e já viveu aí, como vocês podem ler, entre 1861 e 1925. É o único que deu importância a trabalhar a vida sentimental da criança, mas o único que considera o espírito encarnado. Então, é bom lembrar de Steiner, porque ele foi um marco na educação também. E a pedagogia Waldorf, ela é bastante disseminada, principalmente aqui na Áustria, na Alemanha. Não sei como é que é nos outros lugares. E aí nós chegamos a quem? Dando um salto, voltando um pouco atrás, porque Kardec ele começa a sua carreira como pedagogo, como educador, bem jovem, aos 22 anos, 20 anos de idade. Kardec, a gente não imagina, quem não lê sobre a vida de Kardec, ou melhor, sobre a vida de Hippolyte Léon Denisard Rivail, e quando eu falo o nome dele, eu me lembro de alguém que eu gosto muito, que é Divaldo Franco, porque eu lembro que nas palestras dele que eu ouvia logo aqui em Viena, eu achava o nome do Rivail enorme, de grande, quase tão grande quanto o meu. E Divaldo fazia questão, lembrem do nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse educador já era um educador aos 15 anos de idade, na escola de Pestalozzi, em Yverdon, já dava aulas. Já era uma espécie de um monitor. Quando Pestalozzi se ausentava, ele assumia as aulas por Pestalozzi. Era de confiança de Pestalozzi. Então, quando ele, em Paris, começa a trabalhar, ele logo escreve, em 1828, ele nasceu em 1804, ele tinha, portanto, 26 anos de idade. Ele publica um plano proposto para a melhoria da instrução pública na França. Então, ele já tinha um ideal. O ideal de Kardec, claro, influenciado por Pestalozzi, que foi influenciado por Comênios, era um ideal visionário, um precursor na educação pública. Ele já, naquela época, queria educação gratuita. Uma coisa que a França vai conseguir depois que Rivail desencarna, depois da codificação. E nós vamos ver alguns pontos interessantes aqui. Então, ele era um visionário.
E nesse plano proposto para a melhoria da educação, vejam o que ele escreve. Ele escreve o seguinte: a educação, dizemos, é uma ciência particular que deve ser estudada. Naquela época não se falava muito em pedagogia. O meio não existia como uma disciplina. O meio de se atingir isso, pois, seria criar uma escola teórica e prática de pedagogia, como há escolas de direito e de medicina. Quer dizer, ele queria formar o professor. Não existia isso na França. Não existia isso, provavelmente, no mundo. E depois, ele, em outra parte do documento, ele diz assim: criar um vasto estabelecimento gratuito, onde alunos educadores colocassem em prática as noções que houvessem recebido sobre a arte de educar os homens. Quer dizer, ele queria criar as escolas normais, como existiam no Brasil, as escolas de magistério. Então, lembrando que ele, quando começa a pesquisar sobre o espiritismo, era em 1857. Então, 30 anos ele viveu como um educador, de 1828 até quando ele publica o primeiro, quando ele começa os estudos, ele continua educando. E essa influência de educador está muito na doutrina. Eu estou voltando atrás para que a gente veja as outras obras que Kardec também publica. Em 1829, um ano depois, ele publica um curso prático e teórico de aritmética, segundo o método Pestalozzi. Então, para uso de professores primários, criança, e mães de família, porque muitas mães, às vezes, eram as mães que educavam os filhos. Os filhos não saíam de casa, principalmente na aristocracia e na burguesia mais alta. Depois ele escreve uma gramática francesa clássica. Depois ele escreve programas de cursos de química, de física, de astronomia e de fisiologia e lecionava dentro da sua casa. Eles por 2 vezes, colocaram uma escola. Muitas vezes os alunos não pagavam, então fechava e depois continuava de novo. Então, e o último que eu tenho aqui, em 1849, ele escreve o ditado normal dos exames da prefeitura e da Sorbonne, acompanhado depois de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Imagina como era difícil, né? O francês é uma língua difícil. Então ele se preocupou sempre em educar, em instruir, mas sempre com esse propósito de educar, de educação, como um visionário, como a gente vê, já buscando algo no futuro. Só que naquela época, na França, nada disso existia. Essas ideias na França, elas foram surgir depois de 1830, quando entra um novo Guizot, um novo ministro de educação, poderíamos chamar assim, que se inspirado nas ideias de um outro filósofo, Victor Cousin, ele procura modificar e reestruturar dentro da França a educação, mas não consegue, não consegue. Então, isso não consegue porque, veja só, a Revolução Francesa, que deveria levar, pelos próprios ideais, a educação a todos, ela esquece disso rapidamente, não dá prioridade para isso. Então, a educação na França, ela fica estagnada. E Kardec é um dos precursores. A educação só vai ser instituída, reformada na França em 1800, e eu anotei em algum lugar, 1881. Acho que vem um dos próximos slides. Mas, de um modo geral, as ideias do professor Rivail, não vamos ainda falar de Kardec, da linha de Pestalozzi, ele propõe inovações pedagógicas que iam além das modificações políticas, das modificações legislativas, que ele queria também modificar as leis da França, das modificações administrativas, como a gente viu ali. Então, ele se engajava um pouco na política pedagógica, mas ele defendia a ideia de uma educação integral. Então, com o desenvolvimento simultâneo de
dos aspectos, desculpe, morais, intelectuais e sociais. Então, Rivail já vinha como espírito preparado para a tarefa que iria fazer. Ele já tinha dentro de si uma visão de educação, uma visão de que era preciso olhar o ser como um ser integral, que ele vai, logo em seguida, então, como Kardec, explorar, conhecendo a vida espiritual, conhecendo, pesquisando os fenômenos espíritas. Então, Rivail defendia essa educação laica. O que é laica? Que não é atributo dos religiosos, que ela é da sociedade, cargo da sociedade, obrigatória e gratuita. E aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu acho bastante interessante, que a reforma francesa do ensino ocorre em 1881, e a gente vai ver como o espiritismo influencia. E isso é dito por Lapantine e Aubray, aqui está a obra. Eles, 6 militantes laicos, quer dizer, não religiosos, fundaram naquela época, em 1880, a Liga Pariense de Ensino. E entre esses militantes estava Camille Flammarion, o grande Flammarion, que todos conhecem, médium, discursou no túmulo de Kardec, Emmanuel Vaucher, Alexandre Delany, amigo íntimo de Kardec, pai de Gabriel Delany, que nos deixa uma obra fantástica de análise do espiritismo, Pierre Gaëtan Lemarie, que publicava todas as obras de Kardec, e André Vautier, que também era da Sociedade Espírita Pariense. Então, a gente vê que o espiritismo, através desses personagens que estavam na França, modificaram o ensino francês. Já naquela época, tiveram influência. Então, voltando à nossa educação, a educação é um elemento de progresso, né? E como nós vamos ver lá, vamos agora entrar em Kardec, e qual é o primeiro livro de Kardec? O Livro dos Espíritos. E já lá no Livro dos Espíritos, então, ele fala na educação. Na questão 685, quando ele está respondendo a uma questão sobre se todos os homens, se a situação econômica não permite que um pobre tenha acesso à educação, e como educar cidadãos, ele fala que há um elemento, é uma longa explicação, há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Ele estava falando os espíritos, desculpa, estavam respondendo sobre uma questão de disparidades econômicas da sociedade. Então, ele está dizendo que sem a educação não se pode falar de ciência econômica. Que a educação não a intelectual, mas a educação moral. Então, e eles ainda repetem, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, que não adianta você ler. A educação moral ela tem que chegar na prática, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, a gente vê que é essencial, nessa visão de educação, o ser. Vamos adquirir hábitos que são benéficos para nós e que vão nos fazer evoluir. Então, temos que trabalhar naqueles outros hábitos que nos trazem experiências dolorosas. Por isso que a família é o cadinho das experiências, é o cadinho da educação, é onde tudo se mexe e onde se vai purificar o ser. Cadinho é uma forma de ser usado na química, nas experiências, para purificar também, mexer, purilar, e depois filtrar e trabalhar. Então, também na mesma pergunta, ressaltando aqui, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos.
E na pergunta 796, ele vai falar, os espíritos vão falar que só a educação pode reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. E a gente vê isso no progresso evolutivo das leis judiciárias. Quem olha o Código de Hammurabi e olha as leis romanas já vê uma diferença enorme. E nós temos advogados aí no grupo, mas nem precisamos perguntar aos advogados, podemos ler também e pedir as explicações. A lei de Hammurabi tinha lá a lei de Talião. Hoje já não se aceita mais isso. Hoje as leis são mais brandas, porque os indivíduos já se educaram. Então, a educação vai reformar as leis, vai reformar a ciência, vai reformar as artes, tudo vai se tornar mais belo, mais bonito. Então, o espírito Fenelon, na pergunta 907, vem dizer que a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, sem educação, não há evolução. Agora, como é que ocorre essa educação? Nós estamos no mundo, e o mundo nos influencia. Então, é no mundo que nós nos educamos, não é fugindo do mundo. Por isso que se diz que não se pode ser eremita. O ser humano tem que viver na sociedade. Ele vive na sociedade, vive no mundo, para se educar, e para se conhecer, e para entender a realidade da vida. Quando ele pisa no pé do irmão, ele pode receber um chute, porque aquele irmão ainda é agressivo, então ele vai aprender a não pisar no pé do irmão. Então, a educação também ela é dinâmica, porque ela precisa acompanhar o progresso social, cultural e econômico. E a gente pode ver a evolução da educação se compararmos a educação há 50 anos atrás, 60, e a educação hoje. Puxões de orelha, batida nas mãos, botar o sujeito sentado, ajoelhado em pedrinha. Meu pai viveu tudo isso. Eu já não vivi. Já tive uma educação, tanto na escola quanto em casa, muito mais amena. Mas provavelmente os pais dos meus pais não dialogavam com ele, como eu dialogo com meus filhos. Então, os métodos educacionais têm que serem dinâmicos, porque eles precisam se adequar à evolução do ser humano. Imagina agora, estamos aqui no mundo virtual. Como nossas crianças são educadas virtualmente? Toda criança sabe mexer no computador, toda criança sabe mexer no tablet, no telefone. Então, os métodos também avançam, mas a essência da educação, ela tem que ser uma. E essa não vai mudar. É o amor, é a afetividade, é a vontade de educar. Então, por isso que a nossa ciência espírita, que é uma ciência de caráter filosófico e moral, conforme o Evangelho de Jesus, ela pode ser resumida em 5 pontos. Eu vou lembrar o que todo mundo sabe, vocês vão me dar licença para fazer isso. A crença em Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a existência do espírito, eu sou espírito, você é espírito, eu existi antes dessa vida e vou existir depois dessa vida, depois da morte do corpo físico. E a comunicação com o mundo espiritual. Então, a reencarnação, eu reencarno, e reencarnei ontem, anteontem, anteanteontem, por séculos e séculos, para fazer esse caminho evolutivo. Mas nessas reencarnações, devido às minhas escolhas e devido a provocar desarmonias no universo, que é de harmonia e de amor, eu sofro a lei de causa e efeito. Para que a lei de causa e efeito possa ser trabalhada, vieram os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos entender que o universo divino é amor e que ele está em equilíbrio, e qualquer pedra que jogamos nesse universo faz uma marolinha ou faz um terremoto, um tsunami ou um ciclone. Então, a lei de causa e efeito.
Então, nós precisamos ter conhecimento das leis da vida para que a gente fique mais consciente do que é a educação do espírito e para que nós possamos facilitar o progresso da humanidade. Então, lembrando Leon Denis, quais são os objetivos dessa educação da alma? A educação da alma é o objetivo da vida. Nós vivemos para isso. Nós encarnamos para isso, para nos educar. E ele resume muito bem essa educação da alma. Ele diz, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado. Então, é importante fazer o progresso nos dois eixos, no eixo do intelecto e no eixo do amor. Lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos. É o ideal do bem. É a moral de Jesus. Né? Iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo. Tudo que é belo, belo de verdade, tudo que é elevado, uma música como a Ave Maria, ou como o Requiem de Mozart, ou como as sinfonias de Beethoven, são lindas, são belas, são elevadas. Imaginemos a música celeste. Uma escultura como a Pietà, como uma obra como Klimt, são obras de arte que nos elevam. Então, o belo eleva. E aí ele complementa, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade e a benevolência. Então, ele está resumindo a doutrina de Jesus, do Espiritismo. Então, esse, diz ele, está o segredo da felicidade, presente e futura, porque se trabalharmos assim, aqui hoje assim, amanhã teremos um futuro mais feliz. Então, tal é o nosso dever e tal a fé que Jesus lega à humanidade, diz Leon Denis. Então, nós vamos ver que a educação ela é um recurso vigoroso que oferece os valiosos bens, por enquanto adormecido no íntimo das criaturas, como diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, porque todos somos filhos de Deus. Então, todos temos esses bens valiosos dentro de nós, essa luz que um dia vai brilhar e que hoje nós precisamos ainda esculpir, tirar para que o diamante brilhe, tirar aquelas camadas de pedra, de granito, quando ele está incrustado, que só nos atrapalham a vida. Então, nós vemos como a doutrina espírita nos traz elementos valiosos. E, chegando já nos dias de hoje, não poderia deixar de mencionar, porque está lá no nosso roteiro, nós vemos que a Unesco estabelece em 1996 os 4 pilares da educação. Quais são esses 4 pilares? Aprender a conhecer. O que é aprender a conhecer? Pensar. É a busca do conhecimento. É procurar cada vez mais entender, conhecer o que você gosta. Se você gosta de arte, a conhecer a arte. Se você gosta de matemática, conheça a matemática. Mas não é só esse conhecimento que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui também do conhecimento das leis da vida, que o Espiritismo nos traz. Depois é aprender a conviver. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Por quê? Para podermos conviver em harmonia, porque o universo é harmonia, não é? Então, nós precisamos aprender a conviver. Aprender a conviver é atuar, é respeitar para conviver em harmonia, respeitar o nosso próximo. E nós vamos ver no próximo slide o que Jesus diz sobre cada um desses. O terceiro é aprender a fazer. O que é fazer? Ter experiências. Nós vamos aprender muitas vezes batendo a cabeça, mas nós podemos também aprender pelo exemplo dos outros. E aí nós vamos praticar o exemplo que estamos vendo nos outros já de uma forma mais saudável. Então, nós precisamos desenvolver as nossas habilidades e podemos fazer isso de 2 formas.
através de experiências que nos vêm na cabeça, e às vezes as experiências são loucas, ou através de observar o mundo, olhar, isso é o sentir, olhar como outros estão fazendo e aí praticar na nossa vida. E a última, aprender a ser, quer dizer, transcender. Transcender é se autodescobrir, é se autoconhecer. Então, a gente vê que nesses 4 pilares de educação da Unesco, que é o relatório de Jacques Ellul e outros, estão os principais aspectos que nós também temos na doutrina. Vejam bem como já no final do século XX, nós já estamos chegando nesse mundo de transição, onde o espiritismo está chegando nas cabeças, nas mentes das pessoas, porque elas estão se abrindo, não porque elas talvez não conheçam o espiritismo. Tem alguém por favor, desligue o microfone. Quem está com o microfone ligado? Por favor, Sueli, por favor. Obrigado. Que vem um eco, eu estou de fone de ouvido, vem um eco muito desagradável no meu ouvido. Muito obrigada. Então, nós podemos dizer que não é que essas pessoas, esses intelectuais, esses trabalhadores da Unesco, que eles conheçam o espiritismo, não posso dizer isso. Mas as verdades espíritas estão chegando por todos os lados, porque é a verdade dos espíritos, é a verdade daqueles que já vieram antes de nós, daqueles que já estão muito além de nós. Então, nessas verdades, é claro que as verdades espíritas, que são verdades, estão presentes, graças a Deus. Graças a Deus no sentido de que bom. Então, e graças a Deus também no sentido que os espíritos estão orientando toda a sociedade. Existem também 2 eixos principais nesses 4 pilares. Aprender a aprender e aprender por toda a vida. Então, a educação é algo que nunca chega ao fim. Ela faz parte do ser humano e está em todos os lugares e nas mais diversas situações. Se nós estamos no ônibus, ou se estamos no trem, ou se estamos na rua, e eu ontem estava no supermercado e tinha 5 ou 6 pessoas só, eu vou sempre na hora do almoço, na fila, mas eu estava com um carrinho razoavelmente cheio e atrás de mim tinha um sujeito com 2 coisinhas. É lógico que eu fiz. Deixei, olha, você provavelmente pensei que está na hora do almoço dele, passa na frente. Aí chegou um outro que também tinha 2 pacotinhos, também deixei passar na frente. Lá pela santa eu olhei, tomara que não tenha mais ninguém, porque senão todo mundo vai passar na minha frente. Mas não tinha, não. E fiquei. É uma gentileza. Nós falamos isso na terça-feira aqui no grupo, no sábado, sobre essa gentileza que leva a gentileza. Então, isso é aprender praticando na vida. E antes de passarmos ao conhecimento, as consequências do conhecimento, eu queria encerrar com Jesus, porque Jesus é o educador por excelência. Ele não só falou, mas ele viveu, ele exemplificou o que ele falou. E ele nos deixou verdades que se encaixam em cada um desses 4 pontos. Então, quando nós falamos aprender a conhecer, veja só, há 2000 anos atrás, Jesus falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está lá em João 8,32. Qual é essa verdade? A verdade que o Consolador nos trouxe, que a vida é imortal, que Deus não é um Deus antropomórfico, a figura dos homens, mas que é um Deus que está em tudo e em todos. E essa verdade que é a progressão, a evolução do espírito. E um dia nós vamos conhecer essa verdade que é o amor. E esse amor, quando nós conhecermos ele na totalidade, nos libertará. A verdade. Como explicar a verdade? Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. Jesus ficou quieto, ele não tinha condições. Hoje nós já temos pistas, indícios do que é essa verdade, mas ainda não entendemos.
no aprender a conviver, o que Jesus disse? Amar ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Então, ele nos deu a diretriz da convivência harmônica. No aprender a fazer, está nos educando. No aprender a fazer. Quando os apóstolos queriam caminhar sobre as águas e não conseguiam, e ele diz, homens de pouca fé. Depois ele disse, vai, quando os publicanos perguntaram para ele, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Eu já sou um homem digno, eu já cuido dos meus pais, eu não cometo adultério, eu isso, eu aquilo, eu faço a caridade, isso, aquilo. E aí Jesus diz para ele, faze isso e viverás. Vai agora e faz o mesmo. Então, ele deu as diretrizes do que nós fazemos. E depois ele também nos disse como aprender a ser. Sede perfeitos, vós, como perfeito é o Pai Celestial. Então, nós temos uma caminhada a fazer, evolutiva, para nos desenvolver, para que nós possamos crescer, não é? Então, eu não vou ler essa parte, que eu vou deixar para vocês, adotem aí no Livro dos Espíritos, a pergunta 685, que resume a educação, mas nós vamos falar um pouquinho agora sobre a educação. Nós temos 5 minutinhos, 15 minutos, e eu vou passar a palavra para vocês. Vamos falar sobre a importância do conhecimento espírita. E a primeira que eu queria que 3 pessoas dissessem uma palavra como poderia definir a importância do conhecimento espírita. O que é o conhecimento espírita para você, em uma palavra? Quem é que fala? Eu não estou enxergando todo mundo. Não posso dar a palavra. Então, abra o microfone e fale. Luz. Não ouvi. Luz. Luz? Luz. Luz. Obrigado. Outra. Oportunidade. Eu, Ângela Peixoto, oportunidade. Fala bem alto. Oportunidade. Muito bom. Mais uma. Esclarecimento. Sou eu, Patrícia. Patrícia, obrigado, Patrícia. Falar que esclarecimento está tocando o sino da igreja que eu não consigo ouvir direito. Pode falar mais um? Entendimento. Entendimento. Outra? Consolo. Anderson, não te entendo. Consolo. 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 Muito bom. Luz, afabilidade, esclarecimento, entendimento, consolo. Tudo isso nos dá o espiritismo. Tudo isso nos dá a doutrina, né? Por quê? Porque ela nos mostra o que é a existência, o que é a vida. E, ao nos dar as diretrizes morais, ela ilumina nosso caminho. Luz. Ela nos permite que nós sejamos mais afáveis uns com os outros. Não é isso? A afabilidade. Ela nos esclarece toda a vida espiritual, toda, na medida que vamos evoluindo. Eu tenho mania de usar esses todas, mas não é à medida que vamos evoluindo. Ela nos esclarece a vida espiritual, as nossas relações com o mundo espiritual, as nossas relações entre nós, o entendimento da vida, nos dá consolo, porque ela nos diz que depois dessa vida tem outra vida, que o sofrimento é passageiro, que tudo passa. Quantas vezes eu precisei levar na minha cabeça durante esses 2 anos de pandemia, e todos nós precisamos pensar que tudo passa. E quando nós estamos doentes, tudo passa. Ou quando nós estamos frente a um desafio, um problema familiar, um problema com alguém, ou um problema profissional, tudo passa. Então, é o consolo. Então,
o conhecimento espírita, ele é de consequências mesmo incalculáveis para o melhoramento e elevação do ser humano. E, é claro, eu quero colocar quatro itens só. Ele nos dá a razão das provações, já falamos aqui. Ele é um processo libertador de consciências, né? Porque ele é um fator de evolução. Ele vai nos libertar à medida que nós nos libertamos daqueles atavismos que nos impedem a felicidade. Então, é dentro, como do coração, é da alma, que a gente vai se transformar e que nós vamos transformar a vida. E aí eu lembro daquele movimento, do movimento Você é a Paz. E acho que tem uma música no Brasil que fala, né? A paz que vem de mim. Então, a paz, ela vem de dentro de nós. E nós criamos essa paz, nós criamos essa paz dentro de nós, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Então, é um processo libertador de consciências, porque vai ensinar a pessoa a se libertar dos seus atavismos e a se harmonizar com o mundo. E depois tem a grande influência do espiritismo, a fé raciocinada. A fé não é um dogma. Eu acredito em Deus porque Deus está em tudo. Eu sei que depois dessa vida existe outra vida. Eu sei porque eu vejo a comunicação com o mundo espiritual. Eu entendo que existe isso e eu sei que existe. Então, não, é uma fé lógica, raciocinada. Não é uma fé dogmática. Por isso que Kardec diz, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, porque ela vai mandar pensar. O Espiritismo não quer ter o poder sobre as criaturas, ele quer que a criatura tome o poder sobre si mesmo. Então, é a grande diferença com as outras doutrinas religiosas, filosóficas, né? E o ensino da caridade, servir ao próximo, sempre, que é a nossa porta libertadora, que é um compromisso espírita inadiável. Mas veja bem que nós estamos marcando aqui filantropia não como dar material, mas como servir. Você pode servir ao próximo de várias formas. E a persistência no bem. Para isso, nós precisamos do nosso pensamento e a nossa vontade. Então, lembrando Chico Xavier, ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. E com a nossa vontade, nós mudamos o nosso pensamento e direcionamos a nossa mente para que ela produza pensamentos benéficos, criativos, de bem-estar para nós mesmos e para a sociedade. Então, para concluir, as consequências do pensamento espírita vão estar em toda parte. Numa vez que os seres humanos vão adquirindo o conhecimento das leis da vida, das leis que regem o mundo espiritual e das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, das leis divinas, vão se abrir horizontes na ciência, na filosofia, na religião, na justiça, no trabalho, na cultura, na política, na legislação. Então, em todos os ramos da sociedade humana, vão haver progressos condizentes, e estão havendo já progressos condizentes com a evolução que estamos. E nesse período de transição, sofremos, porque ainda há muito ódio no mundo, há muito amargor e pouco amor, e mesmo dentro de nós, que ainda somos crianças em evolução, nesse caminho evolutivo, estamos nos primeiros passos da escala evolutiva, né? Digamos assim, lá pelos 10, 15 passos. Não estamos ainda na metade, não. O ser humano ainda é muito material para estar na metade da escala evolutiva. Somos ainda no início da escala. Mas à medida que vamos progredindo, a transição vai se formando, o mundo vai se transformando, porque quanto mais somos, mais luz traremos ao mundo. Mais luz traremos ao mundo, mais o mundo se ilumina, mais consciências se iluminarão pelo nosso exemplo, mesmo que soframos. Então, essa é a mensagem do Espiritismo, é a mensagem redentora, é um movimento libertador das consciências, transformador do mundo. E qual é a nossa grande
ferramenta, a prece. A prece é a nossa força. O reino de Deus, como diz Jesus, está dentro de nós. E ele vai se revelar nos nossos atos. E a nossa fé, ela está na prece, quando oramos. Não quando falamos. Não, quando nós deixamos ela sair daquele dentro do coração. Então é essa a mensagem de hoje, no Dia do Pedagogo, que a gente lembra de Kardec, e que nós possamos lembrar de Jesus, o maior educador do mundo. Eu peço desculpas se eu passei um pouco do tempo, mas 2 temas, como nós já conversamos, é muito, e eu acho que eu passei bastante, né? 1h e 2 minutos, não sei que horas são, 7h09, temos alguns minutos para complementar. Alguém gostaria de fazer um comentário?